Muito bom dia a todas e todos. Bom, primeiramente eu agradeço a direção do sindicato pelo convite, né? GES está presente aqui hoje no congresso de vocês. Para nós, GES, como parceiros do movimento sindical, é muito importante poder ter a oportunidade de participar desse espaço de debate diretamente com o movimento sindical na categoria, né? Pediria para colocar a minha apresentação, por gentileza. Bom, então nós vamos tratar da emenda 95, né? A antiga PEC 241, que virou PEC 55 lá no Congresso Nacional. Sempre quando eu discuto esse tema com os trabalhadores, com o movimento sindical, eu gosto de começar falando sobre o contexto geral, né? Porque eu acho importante entender o contexto geral no qual essas reformas se inserem, para entender como que elas vão impactar a nossa vida, né? Nossa vida no dia a dia e a vida de vocês, servidores, né? Principalmente. Então, essa emenda, na minha visão, ela se insere no contexto de destruição do Estado, né? De redução, de fim do estado de bem-estar social, né? Se a gente for pensar, começando do início, a Constituição de 88, né, que é a Constituição que foi emendada, né, emenda constitucional 95, né, a Constituição já foi emendada 95 vezes, ou seja, já não é mais a mesma Constituição. Aquela Constituição foi pensada para tentar fazer com que o Estado brasileiro se tornasse um Estado que agisse na direção de diminuir as imensas desigualdades sociais que caracterizam o nosso país. Né, desigualdades sociais que foram se formando ao longo da nossa história, né? Colônia de exploração, último país do mundo a eliminar a escravidão e por aí vai, né? Todo o processo de desigualdade que foi se formando no Brasil ao longo da nossa história. De certa maneira, a Constituição Federal de 88, que rompeu um determinado Estado de Direito, né? O Estado de Direito dos militares, Estado de Direito sem direito nenhum, né? Sem direito à liberdade de expressão, com grande crescimento da desigualdade. Aquela Constituição, ela buscava ser um instrumento material, um instrumento legal, que fazia com que o Estado se tornasse agente de transformação, via diversos mecanismos constitucionais. E essa emenda, junto com todas as reformas que estão sendo feitas, elas vão atacar os 4 eixos fundamentais do estado de bem-estar social, que é o quê? Previdência, trabalho, saúde e educação. A emenda 95, ela afeta todos de uma vez só. A reforma da Previdência afeta a Previdência, a reforma trabalhista afeta o trabalho. As relações de trabalho no país, como nós vamos discutir na próxima mesa. Então, todas essas reformas, elas se inserem num contexto maior. Né? As ideias que estão tomando conta do Brasil agora, não só de agora, né? A emenda 95, elas se baseiam no conceito de diminuir, de mudar radicalmente o papel do Estado na economia e na sociedade. A emenda 95, ela é a emenda do teto do gasto. Ela impõe um limite de gasto, um crescimento do limite dos gastos primários da União nos próximos 20 anos, a partir desse ano de 2017. Ela foi promulgada no final do ano passado, né? A lei da terceirização, que foi aprovada em março de 2017, ela atua sobre o trabalho. Ela cria mais um mecanismo, ela institucionaliza mais um mecanismo de precarização das relações de trabalho no Brasil. A reforma trabalhista, como nós vamos ver na próxima mesa, alterando mais de 100 artigos da CLT, ela também age nessa direção, de reduzir direitos e, como a gente vai ver depois, na próxima mesa, de até institucionalizar o bico, né? Nós vamos tratar disso na próxima mesa. E a reforma da Previdência, o governo está numa briga danada, né, para poder tentar colocar em votação, já foi aprovado na comissão especial, e nas últimas semanas, nos últimos dias, com uma propaganda feroz em cima de vocês, servidores públicos, né, tentando jogar o suposto déficit da Previdência, que não existe, na conta de vocês. Então, todas essas reformas que têm sido colocadas por esse governo, e também lá de trás, elas têm esse objetivo geral: reduzir o papel do Estado, passar tudo para o mercado, né? Saúde vai para o mercado, educação vai para o mercado, previdência vai para o mercado, e diminuir direitos. Direito à saúde, educação, direito ao trabalho digno, né? Esses são os grandes objetivos
de todo esse processo que está acontecendo no Brasil. Então, como que isso vai impactar para vocês, servidores públicos? O objetivo da emenda, o que a emenda constitucional fez é colocar na Constituição Federal, que é a lei básica do país, um limite para o crescimento dos gastos primários. O que é gasto primário? É tudo menos o gasto com juros da dívida. Tá? Então, todo o gasto do governo, saúde, educação, remuneração dos servidores, está dentro do gasto primário. E esse gasto primário só vai poder crescer de acordo com a inflação. Então, se eu gastei R$100 no ano passado, a inflação foi de 3%, no ano que vem eu só posso gastar 103. Não interessa mais nada. Esse mecanismo está na Constituição. Ele vai ter que ser respeitado. Não pode ter uma lei infraconstitucional que desrespeite a Constituição. Né? Então, se tiver uma lei lá que fala vai haver reajuste de determinada carreira de 10%. Então, você vai conceder reajuste de 10% para aquela carreira. Agora, a outra carreira não vai poder ter. É como se fosse um cobertor curto. O crescimento do tamanho do cobertor está limitado a 3%. O bolo, como um todo, só pode crescer 3%. Então, as diversas áreas, né, dentro dos governos, dos poderes, elas vão ter que brigar por aquele crescimento do bolo. É isso que essa emenda impõe. Né? Outras coisas que vão ser abordadas até na próxima mesa com mais detalhamento, não vou aprofundar aqui porque eu só tenho 30 minutos, que afetam vocês diretamente. A questão do PDV, possibilidade de redução de jornada e remuneração, né? E de certa maneira, a emenda 95, dentro dessa lógica perversa, ela acaba impondo a necessidade de que medidas como essa sejam adotadas. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Como a emenda coloca um limite, a partir daquele limite colocado na Constituição, o governo vai aprovando legislação infraconstitucional, leis ordinárias e desse mesmo nível, para fazer com que aquele limite que está imposto lá em cima na Constituição seja respeitado. Então, todas essas medidas que vão sendo adotadas, de achatamento do serviço público, revogação de reajuste que já estava aprovado, não colocação em vigor de plano de carreira, de progressão de plano de carreira, tudo isso que vai sendo colocado é para tentar atender esse limite que é colocado pela emenda 95. Tá? Ela impõe um limite lá em cima da Constituição. Esse limite tem que ser respeitado, porque se não for respeitado, você está violando a Constituição. É claro que os governos violam muito a Constituição, né? Mas nesse caso em particular, eu acredito que eles não vão querer violar. E para isso eles vão criando e podem se preparar, porque eles vão criar cada vez mais medidas para conter despesa no setor público. Isso significa conter despesa também com os servidores públicos. Né? Reforma da Previdência. A reforma da Previdência é filha primogênita da emenda 95. Tá? Por quê? Os gastos previdenciários, eles são também gasto primário. A emenda constitucional 95, ela limitou o crescimento do gasto primário como um todo. O gasto previdenciário é um pedaço do gasto primário. E o governo, ele não consegue controlar, a priori, o crescimento do gasto previdenciário. Por quê? Na medida que as pessoas vão atingindo o direito, né, de se aposentar, de receber pensão, de receber auxílio-doença, todos esses benefícios pagos pela Previdência, as pessoas vão recebendo. Então, aquele crescimento daquela despesa como um todo não é de controle do governo. E é por isso que ele precisa, dentro dessa lógica perversa, fazer uma reforma da Previdência tão destrutiva. Ele tem um limite total para ser respeitado e um componente daquele limite, o gasto previdenciário, não tem controle sobre ele. Na medida que vocês vão atingir idade, tempo de contribuição, vão se aposentando, morrem, o cônjuge recebe a pensão e por aí vai. Então eu preciso criar mecanismos para controlar o crescimento desse gasto. O que eu faço? Aumento a idade, aumento o tempo de contribuição, reduzo o valor do benefício e por aí vai. A reforma da Previdência é filha primogênita da emenda 95, que é a mãe de todas as reformas nesse sentido. E esses outros temas também eu já tangenciei, né? Aumento da contribuição previdenciária,
adiamento do reajuste que já tinha sido fechado na negociação, né? Não vai ter as próximas 2 parcelas, se não me engano. E tudo isso se encaixa dentro dessa necessidade. Esse aqui é o ponto mais importante. Você impõe um limite maior e vai criando medidas para poder atender aquele limite. Essas medidas vão ser todas, ou grande parte delas, em cima dos servidores públicos e do serviço público como um todo. Então a emenda congela o gasto primário por 20 anos. Tá? A partir de 2017, o que você gastou num ano vai ser corrigido no ano seguinte somente pela inflação, ou seja, o gasto primário da União não vai poder ter crescimento real. Então, se a sociedade está demandando mais serviços de educação, mais serviços de saúde, só vai poder ser atingido no limite em que não extrapolar o crescimento da inflação do ano passado. Tá? A gente sabe que a população brasileira, por exemplo, está envelhecendo, e boa parte dela é mais velha, né? E boa parte dela é mais pobre, né? E precisa acessar serviços públicos de saúde. Como que você vai conseguir atender esse crescimento da demanda por serviços públicos de saúde se você tem o seu gasto com saúde, que antes era uma proporção da receita, passar a ser proporção ou função da inflação? Você não consegue fazer isso, né? População envelhecendo, precisando de mais serviços de saúde pública, salário mais baixo e benefício de aposentadoria também mais baixo por causa de reforma da Previdência e de reforma trabalhista. Então as pessoas vão precisar cada vez mais de serviço público de saúde. Como que você vai conseguir atender essa demanda? Hoje você já não consegue, o serviço público de saúde já é bastante precário. Como que você vai conseguir atender essa demanda adicional cada vez maior com um limite de gasto tão forte, tão baixo? Isso também vale para a educação. E como eu disse, essa emenda não trata de crescimento de despesa financeira. Não está na emenda nenhum mecanismo que prevê o crescimento da despesa com juros da dívida pública. Tá? E essa despesa é cerca de 39%, 40% do orçamento da União por ano. É a principal despesa do orçamento da União. É a despesa com juros da dívida pública. E não há nenhum mecanismo de controle para ele. É exatamente o contrário. Você quer controlar a despesa primária, sua despesa com saúde, educação, investimento, salário do servidor, para poder pagar os juros da dívida. A ideia é essa. Tá? Toda essa economia de recursos não é para investir em saúde e educação. Até vi uma propaganda ontem na televisão sobre a reforma da Previdência. O governo está fazendo uma propaganda sobre isso. O governo dizendo que com o dinheiro economizado com a Previdência, ou seja, com o dinheiro economizado com a aposentadoria e pensão de todos nós, eles vão investir em saúde e educação. Não acreditem nisso. É um mecanismo que congelou os gastos da União, mas ele também afeta estados e municípios porque, como eu disse, ele muda a vinculação constitucional dos gastos com saúde e educação. Antes, saúde e educação tinha vinculação com a receita. Arrecadou tanto, um determinado percentual vai para a saúde, um determinado percentual vai para a educação. Isso foi quebrado. Em 2017 ainda vale, mas a partir do ano que vem não vale mais. Também vai ter que crescer de acordo com a inflação. Então, só para a gente ter uma ideia, a inflação prevista na proposta de lei orçamentária do ano que vem, da União, é de 4,5%. Então, a correção dos gastos da União, os gastos primários da União no ano que vem, vai ser só de 4,5%. Não vai ter crescimento real. Esse valor, muito provavelmente, é insuficiente para dar conta dos gastos necessários, dos gastos que o país precisa, né, nos diversos itens do gasto primário: saúde, educação, previdência. Por isso o desespero para aprovar a reforma da Previdência, né? Okay. Então está aí a tabela que divide os gastos da União entre os diversos poderes, para a gente poder entender como que ficaria na projeção que a gente fez. Lá o Poder Executivo gastou 1,1 trilhão em 2016. Então, seguindo a regra da emenda constitucional, ele só poderia gastar 1,2 trilhão em 2017, 1,289 trilhão em 2018 e 1,343 trilhão em 2019. Então, veja bem, o crescimento de 2016 para 2017 foi de quase 100 bi.
partir de 2018, já com uma inflação muito baixa, né, a inflação está caindo, em média, isso é fato, o aumento de disponibilidade de gasto para a União é muito pequeno. Né? 252 para 289, 37 bilhões. É muito pequeno. O déficit que o governo prevê, por exemplo, para esse ano é de 160 bilhões, o déficit primário. Aí tem um aumento de gasto no ano que vem só de 37. 37 bilhões não dá para fazer muita coisa. É muito pequeno um orçamento de mais de 1 trilhão. É um crescimento de gasto, como eu disse, que não dá conta das diversas demandas que a sociedade tem e que cada vez mais vai ter por serviços públicos, dada a precarização de diversos setores do país. Outro ponto que é importante para vocês, servidores, é que além de congelar o gasto por 20 anos, a emenda prevê que se esse mecanismo não for cumprido, algumas medidas têm que ser tomadas pelo governo. Quais são elas? A maioria delas recai sobre vocês. Você descumpriu o limite, você só pode gastar 37 bilhões a mais. Você não vai conseguir gastar 37 bilhões a mais. O que você tem que fazer para não gastar só isso? Você tem que cortar vantagens, aumentos, reajuste, adequação de remuneração de servidores e empregados públicos. Está proibido de criar cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira. Está vendo como tudo recai sobre vocês. Não pode dar reajuste, não pode alterar a estrutura de carreira, não pode realizar concurso público. Nada. Tudo isso daqui recai sobre os servidores públicos. Até mesmo a revisão geral anual, lá do artigo 37 da Constituição, fica vedado. Até mesmo a revisão geral anual, que é muitas vezes um argumento que o movimento sindical, que representa os servidores públicos, utiliza na negociação. Né? O direito à revisão geral anual previsto na Constituição Federal. Até ele, essa emenda 95 veda, né? Caso os limites individualizados, os limites de cada um daqueles setores lá daquela tabela sejam ultrapassados. Tá? Então, ela é uma emenda que, quando a gente olha para ela como um todo, ela é muito abstrata. O que significa isso? Vou limitar o meu gasto primário, o crescimento dele é o crescimento da inflação. Na prática, significa isso daqui, ó. Eu não consegui cumprir esse limite, então vocês, servidores públicos, pagam a conta. É o tal pato lá, né? Quem paga o pato? É o servidor público, nesse caso. Não tem reajuste, não tem alteração de carreira, não pode fazer concurso público, absolutamente nada, até que se retorne ao limite. E esse limite está na Constituição, que é a lei maior do país. Então é um negócio muito sério. 19 anos, isso mesmo. Tá vendo só? Todos esses itens aqui recaem sobre os servidores. Tem mais dois que não recaem sobre os servidores, que são criação e expansão de linhas de financiamento. Né? O governo vai poder, que também é ruim para o país como um todo. Né? Você não vai poder financiar a produção, financiar o investimento produtivo, porque você está extrapolando esse limite. E não vai poder conceder nenhum tipo de incentivo de natureza tributária. Né? Não afeta diretamente o servidor público e o serviço público, mas afeta a sociedade como um todo. Muitas vezes um programa de incentivo tributário pode ser importante para a atração de investimentos e para a geração de empregos. Atraindo investimentos e gerando empregos, você gera arrecadação para o Estado. O Estado arrecadando, ele tem mais condições de melhorar, em tese, as condições do serviço público e do servidor público. Né? Então, mesmo não sendo um mecanismo direto, ele afeta indiretamente, pode afetar indiretamente também o serviço público e os servidores públicos. Aqui é o que eu já falei, a questão dos investimentos mínimos em saúde e educação. Né? Olha como é que a emenda 95 altera isso. Em 2017, eles mantiveram. A União teria que aplicar no mínimo 15% da receita corrente líquida em saúde e 18% da receita total de impostos em educação.
Mas já a partir do ano, isso foi uma concessão que fizeram para poder aprovar essa PEC. Ah, não, em 2017 a gente continua utilizando o mecanismo anterior, 15% na saúde, 18% na educação. Mas a partir do ano que vem, já começa a valer também para os gastos em saúde e educação o mesmo mecanismo geral, de correção apenas pela variação da inflação. Como eu disse, está muito baixo. A inflação esse ano deve ser de 3,5%, 3,7%. No caso das emendas parlamentares, né, eles também criaram uma limitação. Somente 1,2% da receita corrente líquida poderia ser, né, utilizada como emenda individual pelos parlamentares, naquele processo de negociação da PILO, da lei orçamentária. E, a partir de 2018, também, para essas emendas parlamentares, vale o mecanismo geral. Então, tudo a partir de 2018, que foi excetuado agora em 2017, a partir do ano que vem, começa a valer o mecanismo geral de correção pela inflação. Isso aqui já... Ok. Bom, então tentando já, acho que já caminhar mais para a conclusão, o que significa essa reforma de um ponto de vista mais econômico? Na macroeconomia, a gente costuma dizer que o governo tem 3 instrumentos de política econômica, que é a política monetária, vocês escutam falar o tempo todo aí, o juros caiu, o juros subiu, o Selic, né? Reduziram agora para o menor patamar da história, a Selic. Política cambial, que é a manipulação da taxa de câmbio, a relação entre a moeda brasileira e as moedas estrangeiras, e a política fiscal, que é o gasto público e a arrecadação pública. Uma das formas de se fazer crescimento econômico é o Estado gastando dinheiro. Tá? Então, quando o Estado contrata uma obra, vou fazer uma ferrovia que liga Porto Alegre até Belém, por exemplo. O Estado vai pegar o dinheiro que ele arrecada dos tributos da sociedade e investir naquela obra, gerando emprego, gerando renda e gerando arrecadação para ele. As empresas responsáveis por executar aquela obra vão pagar impostos. Então, quando o Estado gasta, ele movimenta a economia, ele gera renda, emprego e arrecadação para ele mesmo. Então, quando você cria uma emenda como essa, coloca na Constituição Federal dizendo o seguinte: você só pode gastar, no ano que vem, por exemplo, 3,5% a mais do que você gastou nesse ano. Isso significa que você está tirando do formulador de política econômica a possibilidade de utilizar um instrumento de política econômica para poder estimular a economia. No limite, eu diria que na realidade você está tirando o poder da população decidir qual que é o futuro da sua política econômica. Porque numa democracia como a nossa, nós temos eleição. E eleição as pessoas elegem. Além de eleger a figura lá que vai ser presidente, os deputados, senadores, ela elege um projeto. Se eu elejo um projeto que representa uma tentativa, por exemplo, de fazer com que o Estado invista mais, não adianta. Porque aquele governante vai estar limitado por um dispositivo constitucional que o impede de investir. Então você está tirando, na minha concepção, a capacidade da população decidir qual que é o projeto que ela quer. Você colocou na Constituição que o cara não consegue fazer isso mais. Não consegue. Então, com isso, você materializa na lei maior do país um plano de austeridade de longo prazo. Eu não posso mais fazer, é o que a gente chama de política anticíclica, né? No momento em que a economia está caindo, como tem acontecido nos últimos 2 anos, o Estado atua para estimular a economia. Ele atua gastando ou reduzindo impostos. Para quê? Isso tem um objetivo social muito claro: reduzir o desemprego, por exemplo. O Estado gastando, ele gera emprego. Como que ele vai fazer isso se ele tem um dispositivo que o impede de gastar? Não pode fazer obra, não pode fazer nada. Não pode fazer concurso público. Tá? E mesmo quando você tiver, vamos supor que a economia saia do processo de recessão que ela se encontra agora. Ainda não saiu. Se ela sair, a arrecadação do Estado começa a melhorar. Se ela sair via investimento privado ou setor externo comprando muito no Brasil, por exemplo. Se isso acontecer, a arrecadação de tributos melhora.
Se a minha arrecadação de tributos melhorar, eu não vou poder gastar. Eu só posso gastar de acordo com a inflação. O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou arrecadando a mais? Eu vou pagar juros da dívida. Esse é o grande objetivo dessa reforma. Tá? Gerar poupança pública para pagamento de juros da dívida pública. Porque se eu tiver crescimento da arrecadação, eu não vou poder usar esse crescimento da minha arrecadação para gastar com o que precisa ser gasto. Né? Porque eu estou limitado. É muito contraditório, eu estou limitado ao crescimento da inflação. Se eu estiver no cenário de inflação baixa, inflação de 2%, 3%, 4%, minha arrecadação estiver crescendo 10%, 15%, esse crescimento real da arrecadação eu não vou poder usar para investir. Não vou poder usar para fazer nada. Como eu disse antes, na medida em que eu tenho, você pode pensar essa emenda como um bolo. Um bolo que se divide em diversos setores. Mas você pode pensar, até mesmo os poderes executivos da União, tem vários órgãos, tem vários trabalhadores de vários órgãos do Poder Executivo da União, de várias empresas públicas. Então aquele bolo como um todo pode crescer 4%. Só que eu tenho, por exemplo, um plano de carreira numa determinada empresa pública, num determinado setor do governo, que naquele ano muita gente vai ter direito a uma progressão, que vai consumir um volume de recursos grande. Como que vai fazer? Tem que conceder para aquele pessoal ali, aquela progressão na carreira. E agora, e os outros? Como é que fica? O cobertor ficou curto. Então vai ter uma disputa interna. E é preciso até que, eu acredito que o movimento sindical tem que tomar cuidado com isso, para não se criar uma disputa entre trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores e vítimas desse sistema que está sendo criado. Então vai haver essa disputa. Um puxando para cá, outro puxando para lá. Disputando uma disputa do orçamento público dentro do setor público, além da disputa externa que já existe pela sociedade como um todo, pelo orçamento público. Tudo isso aqui eu já coloquei para vocês. Aí eu deixo para encerrar algumas perguntas para a gente poder refletir. Qual que é o tipo de Estado que nós gostaríamos? Nós queremos um Estado mínimo? Nós queremos um Estado que não atue para diminuir as desigualdades? Nós queremos um Estado que retire direitos? Nós queremos um Estado que não possa ter a possibilidade, não pode ter a possibilidade de atuar para fazer a economia crescer, para gerar empregos de qualidade? É esse o Estado que nós queremos? Diante disso, se nós não queremos esse Estado, quais são as prioridades que o Estado deve ter? Até mesmo supondo que essa emenda continue sendo válida, que ela não seja revogada, eu acho que dependendo do que acontecer em 2018, ela vai ter que ser revogada, porque ela torna o país ingovernável. Quais são as prioridades que nós, trabalhadores, temos para o Estado? Letra A. Supondo que a emenda continue sendo válida, ou seja, a gente brigando pelo cobertor cada vez mais curto. Ou B. Supondo que ela seja revogada. Quais são as prioridades? Né? Supondo que a emenda continue sendo válida, a prioridade vai ser saúde e educação, vai ser pagamento do juro da dívida, como é que vai ser? Como que a gente vai montar o Estado restrito por essa emenda constitucional? E outra coisa muito importante, que a emenda não toca e que se discute muito pouco no Brasil, que é algo até que tem sido muito demonizado no país, que é a discussão da carga tributária. Eu acho que ninguém aceita mais aumento de impostos no Brasil. Né? Todo mundo já está saturado de pagar impostos. Dada, primeiro, a quantidade de impostos que todo mundo paga e o pouco retorno que o setor público dá para a maioria da população diante do tamanho, do volume imenso de impostos que se paga. Agora, eu acho que essa discussão ela merece mais qualificação e merece uma disputa maior. Por quê? Sim, nós, trabalhadores e classe média assalariada, pagamos um volume muito grande de impostos, principalmente os mais pobres.
Os mais pobres chegam a pagar 50% da renda que ganham de imposto, porque os impostos do Brasil são sobre consumo, né? O cara compra arroz, paga imposto, energia elétrica paga 40% de imposto e por aí vai. Agora, quem é muito rico não paga imposto. Esse é o ponto importante para ser discutido, né? O topo da pirâmide, 1%, saiu o resultado do IBGE semana passada. 1% da população tem quase 50% da renda do país. Esse povo não paga imposto. Por que eles não pagam imposto? Porque eles são mais bonitos que a gente? Não. Porque tem legislação que isenta o tipo de ganho que eles têm de tributação. Porque nós somos assalariados. Eles são rentistas. E quem ganha dinheiro em cima de renda, em cima de ganho de capital, não paga imposto. Porque tem uma legislação de 1995, que é uma legislação que só existe no Brasil e não sei se é Lituânia ou Eslovênia, é um dos 3 países lá, bálticos, né, que fica perto da Rússia, um dos 3, que isenta ganho de capital de tributação de imposto de renda. Uma legislação de 1995 do primeiro governo de Fernando Henrique. Legislação que foi criada para pretensamente estimular o investimento. Acho que não deu muito certo, porque o cara ganha dinheiro e não reinveste, ele ganha dinheiro e aplica de novo para ganhar mais dinheiro em cima de dinheiro. Nós temos uma classe parasitária no Brasil que ela suga o orçamento público de uma maneira, a gente não discute isso. A emenda ela só vai em cima da despesa, vamos cortar a despesa, manter o crescimento da despesa controlado e a receita. A própria Receita Federal fala que se você taxasse esse pessoal, só aí você geraria 50 bilhões de reais de receita por ano para a União. Esses 50 bilhões já resolveriam bastante coisa. Nós precisamos discutir uma reforma tributária. Reforma tributária que faça o quê? Que abaixe imposto sobre quem consome e produz e aumente o imposto de quem não produz, de quem só suga. Essa é uma discussão que eu acho que o movimento sindical como um todo precisa colocar mais para a sociedade, né? Porque venceu a ideia de que nós pagamos muitos impostos. Pagamos, mas nem todos nós pagamos muitos impostos. Tem uma turma aí que não paga imposto e que não ajuda a financiar o Estado. Se você tem uma concepção de Estado, ele perguntou ele, que papel o Estado deve se desempenhar? Quais são as prioridades? Se você tem a concepção, a ideia de Estado, de um Estado que deve gerar bem-estar social, de um Estado que deve atuar para diminuir a desigualdade social, de um Estado que deve ter um serviço público, portanto, forte, porque um Estado que atua para isso tem que ter um serviço público forte, tem que ter servidor público valorizado, porque senão não tem como fazer isso. Você vai precisar financiar, é caro mesmo, precisa financiar esse Estado. Quem vai financiar? É quem tem a maior parcela da renda, não quem tem a menor parcela da renda. Tá? Então são coisas para a gente poder refletir, talvez até durante o debate. Aí você me perguntou sobre a questão da relação da greve e a emenda constitucional 95. Bom, na medida em que ela limita, estou pensando aqui agora, que eu nem tinha pensado em como relacionar essas duas coisas não. Foi uma pergunta difícil. Mas tentando pensar aqui agora, na medida em que ela limita gasto, você vai precisar de uma legislação que restrinja bastante o direito de greve. Se você quer restringir gasto. Então, todo essa ideia de que a emenda é mãe de todas as reformas, de todas as medidas que vão ser adotadas. Tudo que eu fizer, eu vou precisar fazer pensando que eu tenho aquela restrição maior. Então, eu vou ter que criar uma legislação que restrinja ao máximo o direito de greve, porque greve também tem custo para o empregador. Né? No caso do serviço público é diferente do serviço privado, mas também tem custo para o empregador. De alguma maneira ele vai ter que continuar prestando serviço público. Né? Então, é difícil a sua pergunta, mas eu acho que a resposta caminharia nessa direção. Talvez durante o debate a gente consiga aprofundar isso. Então, só fazer uma pequena propaganda aqui antes de encerrar, se vocês me permitirem. O DIEESE, né, que é um patrimônio do movimento sindical, não sei se vocês conhecem, o DIEESE ele foi criado pelo movimento sindical em 1955 em São Paulo. Né? Nós não somos uma empresa privada de consultoria, pura e simplesmente. Nós somos parceiros do movimento sindical. Né? E nós temos atuado fortemente na discussão junto com o movimento sindical de todas essas reformas que têm acontecido.
Então eu convido vocês a acessarem o nosso site. Nós temos diversas notas técnicas, estudos, apresentações que tratam de todos esses temas: reforma trabalhista, reforma da Previdência, emenda 95, terceirização, dentre outros diversos assuntos de interesse da classe trabalhadora, tá? Tanto no setor público quanto no setor privado. Então acessem lá o nosso site, está tudo lá disponível para vocês, como serviço nosso para o movimento sindical e para a classe trabalhadora. A gente até aproveita para agradecer, né, os sindicatos que são nossos parceiros, o Condicef está aqui, que tem a subseção lá, a Alessandra, que atende vocês. Agradeço aqui também os sindicatos nos quais eu atuo, que é o Sérgio do Miguel Sinjus. Eu peço licença para agradecê-los por me liberarem. E agradeço a vocês pela atenção e estou à disposição para a gente aprofundar mais durante o debate. Obrigado.